Unidade. Pega aí caneta e papel e vai anotar isso aí porque vai te abençoar muito e a vida da igreja também. Efésios 4:3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Faz um favor para mim aí. Faz um triplo C aí. Curte, comenta e compartilha para esse vídeo chegar a muitas pessoas mesmo. Vai tornar o nosso canal mais relevante. Se não é inscrito, se inscreve, tá? Porque esse canal tá cheio de coisa boa aí. Mas vamos lá? Essa reunião aqui que a gente vai fazer online trata-se de um tema muito importante, que temos vivido esse tema, tem sido uma bênção a unidade da nossa igreja. Essa unidade tem feito milagres mesmo, porque nós somos tão diferentes, não é verdade? E é tão bom quando a gente enxerga a diferença e vem o encaixe, né, que o Espírito Santo faz, ele vincula a gente com ele e a gente consegue vincular a nossa vida aos outros, né? E tem sido uma bênção, né, uns aos outros, que é a mutualidade tão falada no Novo Testamento. Unidade. Eu quero reforçar para você que a unidade não é um conceito teórico. Nós vivemos a unidade aqui nessa igreja. É a cultura da Igreja Batista Vila. E por isso nós precisamos zelar por ela, né, para que a gente tenha esse compromisso de viver em comunhão e continuar vivendo em paz. Disso depende o crescimento da igreja e também o testemunho da igreja na cidade, né, através das células para a vizinhança, em todo lugar que a gente estiver, as pessoas possam falar, olha, esse povo é um povo unido, eles se unem rápido, resolvem questões, a igreja está avançando. Irmãos, a unidade fala disso, de grandes avanços que a gente possa ainda viver. Eu ouvi durante esses dias, né, um amado pastor falando de um projeto que a igreja, uma igreja centenária, ela realizou, se chamava 50-10. Em 10 anos, o plantio de 50 igrejas. E eles plantaram, irmãos, essas 50 igrejas. Mapearam regiões que careciam de igrejas saudáveis, não somente de uma igreja, mas de uma igreja saudável. E ele estava falando que tudo foi começar, foi o acordo que a igreja teve. E assim, essa igreja, ele falou que começou a receber muitas pessoas, uma igreja muito missionária. Mas a unidade, ela não é uniformidade. Eu vou falar melhor sobre unidade, uniformidade no final. Fica aí para você entender. Vou falar de algumas coisas essenciais para a gente continuar trabalhando. A gente quer buscar uma unidade, quer caminhar na mesma direção, sob a mesma visão e valores. Isso se constrói de uma maneira intencional, isso precisa ser cuidado, protegido. Unidade não acontece assim sem querer não, irmãos. São 55 anos de uma igreja que nunca viveu divisões, nunca viveu questões assim, sabe? Que não agrada o coração de Deus mesmo. Então nós precisamos pedir muita graça de Deus para que esse monte de gente, já são mais de 1000 pessoas, irmãos, em membros. Agora você imagina aqueles que frequentam, que ainda tem um ajuste para fazer na vida e também se tornarão membros dessa casa. Eles precisam continuar vendo a nossa unidade. E eu não posso deixar de falar sobre isso, pastoreando aqui, preciso falar sobre isso constantemente. 3 pilares da unidade. Olha, esse material, antes de tudo, está em nosso aplicativo, no Pacto de Membresia. Você vai lá, clica em mais, sobe a telinha, vai encontrar download e você pode baixar o Pacto de Membresia. Como também pode usar esse material no seu GD, que é o grupo discipulado, tá? Que eu vou explicar para você o que é. Pastores sendo pastoreados, né? E esses pastores são coordenadores de célula, pastoreiam os supervisores de célula, os supervisores de célula com o mesmo tema, os líderes de célula e os líderes de célula, núcleos e os participantes. E assim chega para toda a igreja. Então, 3 pilares da unidade. Primeiro, unidade doutrinária. É a concordância com a declaração de fé. Nós somos batistas, ligados à Convenção Batista Brasileira. Que coisa boa, né? Maravilhoso isso, e isso é uma vantagem espiritual, irmãos. Quando nós temos um pacto de membresia escrito, né, um documento de declaração de fé como batistas brasileiros, bem escrito, redigido, ou seja, nós sabemos quem nós somos, nós temos uma identidade, né? Nós sabemos porque estamos aqui, não estamos perdidos não, nós fomos encontrados por Cristo e Ele nos deu uma identidade, uma forma de executar
essa missão. Um povo tão numeroso. Isso não significa ausência de opiniões que as pessoas possam ter, mas sim clareza do que está acima das opiniões, o Evangelho. Nós possamos ter opiniões, mas nós queremos caminhar naquilo que é comum, que temos unidade doutrinária. Por que isso? Diferenças de opinião, elas não podem virar a pauta principal de debate. Então a gente precisa zelar por isso agora. Imagina uma célula, porque eu tenho uma opinião diferente, eu acho que é isso aqui, eu acho que é aquilo ali, o Espírito Santo é esse. Não, a gente aponta lá para um documento saudável, que primeiro é a palavra de Deus, e esse documento de declaração de fé nasce a partir da palavra de Deus, é um resuminho para que a gente possa entender. E aí a gente não vai debater, falou, tá aqui escrito, a gente é assim, a gente vai lá e resgata isso. Porque a unidade doutrinária, ela cria limites saudáveis, é um trilho importante da igreja estar. É por isso que a gente tem reforçado isso. Breve vai ter já aí para ser anunciado, as matrículas, acho que nesse domingo agora já vai ser anunciado a matrícula do curso de capacitação ministerial que vai ter nesse curso. Panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento e teologia sistemática. Meu Deus, que coisa boa, né? Vamos crescer. Então, o primeiro pilar, unidade doutrinária. Não vamos deixar jamais perder isso de vista, porque uma igreja sem doutrina é uma igreja adoecida. Outro pilar é respeito e amizade. Que coisa leve, né? Desejável, respeito. Todo mundo gosta de ser respeitado e também dar o respeito. Nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis. Como é bom ter amigos, né? Se uma boa amizade você tem, louve a Deus por amizade, porque a amizade é um bem. Já dizia a canção ou o corinho, que a gente chamava assim. Eu sou antigo, irmãos. É verdade também que não é possível a gente ser o melhor amigo de todos. E a gente precisa trabalhar muito a nossa alma nisso. Como ao longo do tempo eu tenho feito atendimentos com irmãos muito sensíveis, que precisam de uma orientação, que precisam robustecer mais as emoções, as expectativas, precisam que a doutrina entre, que possa ter um olhar maduro, amadurecimento, irmãos. Amadurecimento, não ficar no entristecimento, porque fulano é meu amigo, fulano é o preferido. Negativo, não permita isso no seu coração. Você é forte, é corajoso. A igreja, ela traz a imagem de guerreiros. Pode um guerreiro ser assim? Não pode não, senhor. Um agricultor, já viu? Figura de agricultor, ele vai ficar lá arando a terra, aquele serviço pesado, um tadinho. Não pode não. Eu não estou falando de entristecimento verdadeiro. Eu estou falando de coisas que são de crianças, de imaturidade. Não, você é um crente maduro, repita comigo, repita, eu não vou me magoar, eu vou ser forte como um guerreiro, como um edificador, um construtor, eu vou estar ali nisso. É verdade, não é possível ser o melhor amigo de todos, não dá, é muita gente. Imagina ser o melhor amigo de 1000 pessoas. Não dá, nem eu consigo, sou pastor da igreja, imagina se eu conseguisse, ia ser uma grande bênção, mas não é possível. Mas é possível manter um ambiente de confiança e respeito. Isso sim, meu Deus, que coisa boa. Talvez a gente vá conseguir aumentar ainda mais o número de amigos que possamos ter. Líderes, irmãos que, se respeitam, se conhecem, que têm alegria de dar um abraço no culto. Então, talvez você não vai ser o melhor amigo de todos na igreja, mas possa encontrar melhores amigos na sua célula, não é verdade? Porque a célula é um grupo pequeno, então você consegue ali ter mais, essa proximidade com os irmãos, consegue mais conhecer e ser conhecido, respeitar, que coisa boa, que se cuidam, que se apoiam, que evitam mal-entendidos para o crescimento da igreja. Se você estiver adoecido, a igreja vai estar, não vai ser bom, porque a gente é um corpo. Olha só, a igreja, coloca aí, é uma organização. Mas a igreja também é um organismo. Quanto à organização, deixa eu te contar. A igreja tem sistema para poder fazer lançamento de dízimos e ofertas, tem cadastro dos membros, com tudo direitinho ali que você informou. A igreja tem uma equipe durante a semana para cuidar das obrigações para fora, tem contador, tem tudo isso aí. Então, isso é uma organização, tem horário, tem o dia da limpeza, é uma organização. Então tem que ter organização, ok? Mas a igreja também é um organismo. A igreja é uma plantinha que ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada, ali, tirar, podar, regar, fofar a terra, tirar a erva daninha. Então, quando
nós não estamos saudáveis, a gente trabalha dentro da gente mal essa questão do respeito, da amizade, expectativas muito altas ou muito baixas. O Evangelho nos leva ao equilíbrio. Quando somos controlados pelo Senhor, isso aqui é valoroso, né? Respeito e amizade vai ser uma grande bênção. Ajusta isso no seu coração. Unidade doutrinária, respeito e amizade. E o terceiro, uma palavrinha aí diferente, unidade filosófica. O que significa isso? É que nós concordamos que temos uma visão e métodos nesse ministério. Claro que sim, temos uma visão. Qual é a nossa visão? Pensa aí. Pensa em coisas que você, quando chega na Igreja Batista Vila, você consegue, sabe, discernir no seu coração. Qual é o jeito que a gente tem de ser igreja? Vamos ver, se você lembrou aí. O que você lembrou no seu coração? Primeiro que nós somos uma igreja em células. Somos uma igreja em células. Você não pode ficar fora de uma célula. Ah, tô sem cuidado e tal, mas você tá indo para uma célula? Tem perto da sua casa, entra no aplicativo aí. E se tiver que ser online, tem célula online também. Tem tanto jeito de ser cuidado. Pode haver, sim, diferenças de estilo ou preferências finas, né? Mas todos nós tocamos a mesma música. Porque nós temos uma visão, somos uma igreja em células, somos uma igreja missionária, acolhedora, uma característica local, simples, mas que preza pela excelência. Olha, somos corajosos, a gente gosta de grande desafio. Lembra do Rio Grande do Sul? Lembra do plantio da igreja de Piranema? Lembra da viagem lá a Portugal, agora há pouco, lá na Colômbia? Olha o que Deus está fazendo. A nossa missionária aí, a Débora, em outras nações, não posso citar aqui, em países perseguidos. Somos uma igreja corajosa, irmãos. Agora, quanto às preferências musicais, né? Se cada um tocar uma canção diferente, a igreja ouvirá barulho. Mas se tocarmos juntos, eles vão ouvir uma orquestra de louvor ao Senhor. Que bênção! Quantas vezes, né, esses três pilares não estão claros e possa haver uma visão divergente. Tem uma visão só, a visão que Deus deu para o pastor, para eu compartilhar com a igreja. Isso é uma responsabilidade, dizer, irmãos. Tem que pedir a Deus coragem até para verbalizar isso. Porque duas visões é divisão. É claro que não pode ser assim. Eu olho e observo que nós precisamos conviver e proteger a unidade. Existem algumas dimensões para a gente cuidar disso. Vamos entrar em dois momentos aqui importantes. Primeiro, aos casais, né? Casamentos saudáveis refletem e fortalecem a unidade da igreja. Se não tem unidade no seu lar, como é que vai ter unidade na igreja? Aumenta o volume aí, não cancela isso não, tá do lado do esposo, da esposa, segura na mão aí. Como está a comunicação no seu lar? Meu Deus, como eu atendo os casais, né, algumas vezes, os líderes aí na célula atendendo. Você tem procurado o seu líder de célula, pedido ajuda para ele orar pelo seu casamento? Como é que está a comunicação no seu lar? Segundo, você tem conseguido separar tempo de qualidade com o seu cônjuge? É uma coisa que inventei assim, por causa de ser uma dor que eu tenho, ou tinha, né? Agora tinha, né? De ir para academia. Eu falei, eu vou para academia, mas onde é que eu vou encontrar uma alegria por ir para essa academia? Claro que o resultado no corpo, somos templo do Espírito Santo, mas dentro da minha cabeça eu precisava de outra coisa. Mas quando eu pensei assim, eu vou junto com a Josi, eu vou me divertir lá, vendo ela correndo naquela esteira lá, ela me vendo todo desajeitado naqueles aparelhos. Mas vai ser apaixonante, vamos brincando, vai ser bom demais. Isso criou uma memória boa e a gente tem sido uma grande bênção. Então, cria um tempo de qualidade aí para você e para sua esposa. Há algum peso ou conflito no casamento que você gostaria, sabe, de procurar o seu líder de célula? Onde é o cuidado? Na célula. Se o líder ele precisar de ajuda, ele vai acionar a supervisão, a coordenação da célula, que são os pastores, para que você possa receber uma ajuda se for uma coisa assim muito, muito desafiadora. Agora, não somente para os casais, mas também, né, a unidade começa dentro de nós, no nosso caráter. Você sente que está crescendo espiritualmente? Está fazendo a sua devocional? Como estão suas amizades? Elas têm te aproximado de Cristo? Aos jovens, namoro não é evangelismo não, hein? Não é evangelismo não. Quando você vai namorar uma menina, olha a família. Quando você vai namorar um rapaz, olha a família. Presta atenção direitinho nisso aí, Conversa de pai para filho aí, ou filhos, né? Olha isso aí direitinho, os amigos que você tem, as conversas, isso aí, que hora chega em casa, que tá vendo nesse celular. Você não pode dizer que na igreja não tem confronto, não. Que a gente fala de todo o assunto e fala até brincando, né? De uma maneira leve, mas verdadeira.
com cuidado. Olha que você coloca aí, ó, para chegar dentro do seu ouvido, aos seus olhos, na sua boca, né? Onde você está andando por aí. Você é templo do Espírito Santo. Olha o vínculo do Espírito, né? O que nós estamos olhando aqui é observando o que Efésios 4:3 diz. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. É isso aqui o direcionamento da nossa conversa. A gente está ali, ó, vinculado ao Espírito e assim em mutualidade, vinculado uns aos outros. Pois bem, como zelar pela unidade? Primeiro temos que ter unidade com Deus. Começa a nossa comunhão com o Senhor, sabe? Nós, líderes, e os demais que estão à frente, os participantes, os membros da igreja, têm que ter uma vida devocional, né? Porque assim a gente consegue, sabe? Nos alimentarmos daquilo que é bom. Daquilo que é bom. Um dia você procura aí o teste aí das 3 peneiras, né? Tem 3 peneiras para a gente ouvir e falar de alguns assuntos. Longe de nós, fofoca, crítica ou divisão. Irmãos, olha, é verdade. Quando cheguei aqui na igreja, alguns dos trabalhos que eu fiz foi trazer alguns irmãos em amor. Na época eu era meio desajeitado com isso, mas sabe a vontade de fazer o que era certo, né? E direcionado por Deus, Deus foi lá e fez a coisa ficar perfeita, né? Porque o amor une perfeitamente todas as coisas. Irmãos, estava ali, não disse-me-disse, a fofoquinha, sentavam de frente para o outro. Irmão, não é assim não. E Deus foi abençoando. Por quê? Nós precisamos zelar pela unidade. A unidade não é uma coisa que acontece sem querer, não. Nós precisamos ser intencionais na unidade, sabe? Unidade com a igreja, compromisso com a igreja Batista Vila, é a sua igreja. Como é que no domingo você vai estar em outro lugar? Como é que numa agenda da igreja você vai estar em outro lugar? Isso é a não unidade. Você está em unidade com a igreja. Olha, vai ter um mutirão, eu vou estar lá, porque eu amo essa igreja que Deus me plantou. É através dela que eu vou fazer diferença no mundo, irmãos. A igreja é uma plataforma de lançamento. Não se engane. Quem não é bênção na igreja local não vai ser bênção em outro lugar. Tudo começa aí, ó, em casa, na célula, na sua igreja local. É uma bênção. A gente precisa ter uma liderança saudável, uma membresia saudável, evitar conversas, posturas ou comentários que alimentem qualquer outra coisa que não seja a paz. Sabe, tem algumas orientações práticas, né? Você seja ativo, seja um protagonista. Irmãos, falei aí no vídeo no meu canal, lá no Entre Terra e Céu, os últimos 5%, falei nos dias de oração. Quem é que pode fazer isso por você? Os últimos 5% trata daquilo que somente você pode fazer. Seja ativo, seja proativo. Sua presença na célula, nos cultos, inspira os membros, sabe? Vem para o culto para adorar o Senhor. Vem lá, enche o seu pulmão e glorifica o nome dele, enche o seu coração. Cuide dos novos membros, importante, tanta gente chegando, como a gente está em unidade, a igreja está, sabe, celebrando, a igreja está olhando para plantar em Seropédica, em Piraí, uma bênção, porque a igreja está envolvida com a missão, coloca os outros no mesmo ritmo, especialmente, né, irmãos que venham, às vezes, de igrejas feridos, vêm assim, sabe, tão desanimadinhos, assim, frustrados, né? Alguns podem estar em contexto de crise interna por outros motivos, e aí precisam ser acolhidos em amor. Derrama esse amor que Jesus está derramando aqui na Batista Vila, direciona eles para a comunhão, tira eles dos conflitos, coloca lá de joelho na oração, vai ser uma bênção. Proteja o ambiente, não permita assuntos que não edifiquem ou gerem divisões. O nosso assunto é Cristo, a gente só fala da missão, que é aquilo que é mais importante na nossa história. Reforça a nossa cultura. A nossa cultura é que unidade é um valor permanente, não é só o tema do mês. Aliás, não é o tema só do GD, né? Dos pastores com os coordenadores, supervisores com líderes de célula. Não, para toda estrutura. É o tema da nossa vida. Unidade é permanente. Unidade é a verdadeira unidade que falo aqui, bíblica, surge no meio de diferenças, sim, mas todas rendidas ao Senhor que nos une. A gente se rende às nossas diferenças, Pai, e a gente quer olhar para o Senhor e fazer aquilo que é comum, aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Queremos ser modelos de unidade, sabe? Desde a liderança, né, deste pastor, até os que estão chegando, até aqueles que estão se batizando. Unidade no pastoreio das células, na supervisão, líderes e membros. Irmãos, nós precisamos realmente trabalhar o nosso coração. Olha, quero dizer para você, quase não digo isso, né? Você é um crente?
Maduro, né? Somos crentes maduros. Irmãos, precisamos trabalhar bem isso aí na nossa vida. Unidade nos lares, nos relacionamentos, na sensibilidade, né? Para acolher, né? Na chegada, né? Dos irmãos, né? Temos que ter essa unidade. Uma coisa importante sobre essa maturidade é que nós temos todos esses pilares aí, quando falamos de amizade, a gente não consegue ser amigo de todo mundo, não vamos criar essa expectativa, mas vamos ter a expectativa de trabalhar isso dentro da célula, né? Da gente viver essa amizade dentro da célula e ali a gente derramar isso. E você quer aumentar o seu número de amigos, multiplica a célula para sua casa, né? Faz isso, vai ser uma grande bênção. Sabedoria que vem do alto, para que esse vínculo do Espírito possa transmitir a paz que nós estamos recebendo. Ninguém pode transmitir algo do qual não recebeu. E talvez, né, possa aqui estar gerando já cura para alguns, né, ali no coração, na mente, né? Meu Deus, cura minha alma, cura minhas emoções, cura, Senhor, meu coração, para que eu possa transmitir somente o Senhor, somente luz, somente paz. E aí, diante de tudo isso, dessa grande unidade, o Senhor vai abençoar essa igreja, sabe? Com células se multiplicando, com pessoas sendo batizadas, outras pessoas chegando, sendo restauradas, tanta gente chegando ferida com liderança, e a gente precisa derramar desse bálsamo que Deus tem nos dado. Pois bem, você é uma bênção a gente poder estar aqui, sabe? Você está aqui nesse canal, se inscreve nele, curte, comenta, compartilha, envia o link para outros. E outra, fica aí ligadinho, o encontro extraordinário, 120 pessoas, preferencialmente não crentes, afastados, que precisam ouvir o Evangelho, sabe? Lá no sítio, Recanto Okazaki, no salão, aliás, Recanto Okazaki, vai ser maravilhoso. Você vai ver só. Que Deus te abençoe. Vamos viver essa unidade? Vamos continuar multiplicando isso, esse bom perfume, porque ovelha, sabe o que ovelha gosta? Deixa eu te contar. Pasto verdejante e água tranquila. E onde tem unidade, é onde a ovelha quer estar. Que Deus te abençoe, que possamos assim glorificar o nome do Senhor muitas e muitas vezes. Deus abençoe o seu GD, Deus abençoe aí, baixa aí o pacto de membresia, você vai gostar muito. Um abraço, tchau, tchau.